dia, irmãos e irmãs ouvintes da FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico e do aparelho digestivo. E o programa Dicas de Saúde, todos os domingos, ou quase todos, de 7 às 9, depois tem a missa, transmitida pela FM Padre Cícero. Nosso objetivo é sempre levar informações, prevenção de doenças quando é possível prevenir, e as campanhas, né? Campanhas de conscientização de doenças e também conscientização de atos solidários, né? Como, por exemplo, doação de sangue, um ato humano, um ato digno, um ato que salva vidas, né? Então a gente acompanha essas campanhas todos os meses. A mais famosa é aquela do Outubro Rosa, né? Do câncer de mama. Tem o Novembro Azul da próstata, tem vários, né? Esse mês de junho, mês das festas nordestinas, né? Das festas juninas, nós temos também campanhas que pegaram, campanhas importantes, como, por exemplo, o Junho Vermelho, conscientização sobre doação de sangue, tão importante. Temos também o Junho Laranja, sobre doenças, a anemia, as diversas formas de anemia, e a doença leucemia, que também tem mais de um tipo. Então, mais uma vez eu trago um convidado especial para falar sobre esses temas. Estou aqui com o Carlos Eduardo, e você pode participar pelo 3512-2000, fazer pergunta para o nosso convidado, tanto pelo 3512-2000 telefone, 3512-2000 WhatsApp, nossas redes sociais, o WhatsApp, você pode mandar a pergunta para o nosso convidado, seja por telefone, seja escrevendo no WhatsApp, seja uma mensagem, um áudio, para que ele possa responder. Hoje, nosso convidado já esteve aqui várias vezes, fazia um tempo que não vinha, voltou hoje para brilhantar o nosso programa e passar suas informações relevantes. É o Dr. Ricardo Parente Garcia Vieira. Dr. Ricardo Vieira é médico hematologista, médico de sangue, né? Hematologia. E ele está aqui, ele que, para quem não conhece, é médico do EMOS, é professor universitário, tanto da FAMED, UFCA, quanto da URCA, que está começando o curso de medicina há pouco tempo. Ele é hematologista com residência médica pela USP, São Paulo, professor de hematologia dessas faculdades, hematologista do Hospital São Vicente de Paulo e do EMOS e da Clínica Infusion. Bom dia, Dr. Ricardo Vieira, e obrigado por ter aceito nosso convite. Bom dia, meu amigo Péricles. Bom dia a todos os ouvintes aí da FM Padre Cícero. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Que bom, né? Hoje a gente tem um especialista e uma pessoa referência, né? Na hematologia do Cariri. Muitos anos já conosco, ainda bem, dando esse suporte para as doenças do sangue e dos vasos e do sistema linfático, né? Dr. Ricardo Vieira. Vamos começar falando sobre essa campanha de doação de sangue. É uma campanha regular, permanente, é incentivado o ano todo, não tem negócio de só um mês ou só um dia, a necessidade é do ano todo, mas tem meses que a necessidade é maior, como no Carnaval, as festas de final do ano e agora essas festas juninas, né, aqui no nosso Nordeste. Como estão as doações de sangue no Cariri, doutor Ricardo? Ela é assim sazonal, tem época que diminui, tem época que aumenta, ou existe uma regularidade, as pessoas são fiéis nesse propósito de doação? Bom, sempre há uma certa variabilidade, sabe? Alguns períodos do ano eles costumam ter uma baixa nos índices de doação, né? E aí é onde a gente tem que caprichar mais nas campanhas e tudo, né? O EMOS faz esse trabalho também, tem um setor próprio para fazer essa parte do incentivo, do marketing relacionado ao incentivo à doação.
né? Então tem uma certa variabilidade durante o ano. O que a gente estimula é que as pessoas sejam doadores, né? De preferência doadores com frequência, né? Tem aquele doador que vai lá uma vezinha na vida e nunca mais vai. E o ideal é que a gente tenha aqueles doadores mesmo regulares, né? Que já são doadores fidelizados já do Hemócio, como existem várias pessoas que fazem isso de maneira regular. E quanto mais a gente puder agregar pessoas aí nesse grupo, né? De doadores mais regulares, que estão lá sempre contribuindo, a gente vai diminuir a possibilidade de a gente ter escassez, né? Então, é um recurso que não pode faltar, né? A todo momento, em todos os hospitais, tem pessoas internadas precisando desse recurso, e é um recurso que a gente não tem como ir lá e comprar, né? É diferente de outro produto que você vai lá no supermercado, compra, esse é um produto que não se compra, é um produto que depende exclusivamente do altruísmo, da boa vontade das pessoas em querer ajudar o próximo, né? Muito bom, muito importante, né? É esse Junho Vermelho, mês de conscientização para doação de sangue. Sangue, uma bolsa, não sei como é que se chama exatamente, mas uma doação de uma pessoa pode beneficiar várias pessoas que necessitam de sangue, né? Mais de uma até, não é isso, doutor Ricardo? Exatamente. O que o Hemocentro faz, né? A primeira coisa que acontece lá, quando aquele doador vai e doa aquela bolsa de sangue, aquela bolsa de sangue, ela tem ali todos os componentes do sangue juntos naquela bolsa, né? E aí o Hemócio vai fazer um processo que chama-se fracionamento, que ele vai dividir cada componente. Então ele vai fazer uma bolsa ali de hemácias, vai fazer bolsa de plaquetas, de plasma, né? Que são todos aqueles componentes lá que existem no sangue. Quando a pessoa está hospitalizada ou precisando de alguma transfusão de sangue, aí o médico vai decidir ali qual componente que ela está precisando. Às vezes ela está precisando só das hemácias, que são os glóbulos vermelhos, né? Às vezes ela está precisando só da parte que tem mais as proteínas do sangue, que é o plasma, ou às vezes está precisando só de plaquetas. Então, esse fracionamento, ele ajuda na hora de a gente beneficiar o paciente só com aquele produto que ele realmente está precisando, só com aquele componente que ele realmente está precisando. E quem pode doar, quem ainda não é doador? Quem já sabe que pode, vai sempre que quer, mas para incentivar o pessoal aí, tem contraindicações? Quem é que não pode doar ou todo mundo pode doar? Quais são as regras? Então, a princípio a gente estimula todas as pessoas que têm a idade mínima, que é 16 anos, né, a doarem, né? Quando elas vão ao Hemocentro, elas vão passar por um processo de entrevista. Então, nessa entrevista, vai ser visto vários aspectos, incluindo aspectos de doenças prévias que ela tenha, de medicações que ela eventualmente faça uso, né? E assim, se alguma coisa for identificada na entrevista que impossibilite aí a doação, aí esse possível doador vai ser orientado, né? Às vezes ele tem uma situação que ele não pode doar agora, mas daqui a um tempo ele vai poder, que a gente chama tem uma inaptidão temporária para doação, ou existem algumas doenças, algumas situações que a pessoa não vai poder mais doar nunca na vida, então que é uma inaptidão permanente, né, para doação. Mas isso é identificado no momento lá da entrevista, né? Então todas as pessoas que estão acima dos 16 anos até os 69, né, e antes de completar os 70, elas poderiam eventualmente ser candidatas a uma doação. E especialmente aquelas pessoas saudáveis, né? Então, uma doação já é um ato de pessoas que estão com saúde plena, com saúde em boas condições para poder beneficiar o próximo. Às vezes a pessoa fica com dúvida, eu sou hipertenso, tomo um remédio, então sou, né, diabético, tomo algum remédio, será que eu posso, será que eu não posso? Na dúvida, melhor ir ao Hemocentro, passar pela entrevista e vai ser identificado se a pessoa pode ou se ela tem alguma incapacidade naquele momento para efetuar a doação, né? Interessante. Hoje, pessoal, festa de Santo Antônio, todo mundo sabe, ontem já era uma grande festa, hoje também.
Inclusive amanhã, o chamado pós-pau é até recesso, né? É facultativo, ponto facultativo da faculdade, ponto facultativo do comércio, ponto facultativo da prefeitura, dos servidores públicos. Hoje essa festa. Mas tem a parte religiosa que não podemos esquecer. Nessa festa de Santo Antônio, hoje, domingo, dia 4, 18h30 tem a trezena, 19 horas tem a missa, noitários, agricultores, pecuaristas, Risoneide Maria da Rocha, lá na frente, Sítio Correntinho, Pastoral da Pessoa Idosa e Pastoral Carcerária. O tema, a exemplo de Santo Antônio, sejamos uma comunidade de vocacionados à santidade. Festa de Santo Antônio, padroeiro de tantos lugares, de Barbalha, tantos lugares. Tem também na paróquia Menino Jesus de Praga, aqui no Juazeiro, uma festa de Santo Antônio. Porque é a comunidade de Santo Antônio, no bairro Leandro Bezerra, aqui no Juazeiro. E o tema é Cristo é o pão que gera comunhão. Hoje, 18 horas, saída da procissão da rua Ari Cruz, 144. 18h30, quarto dia da trezena. 19 horas, celebração da palavra com o ministro Francisco Freitas. É o Freitas, né? É o nosso Freitas aqui da rádio. Animação de Jane Jailson. Noitários, Comunidade São Francisco. A princesa da festa, Maria Ohana. E os pais, Robério e Ioana. Festa de Santo Antônio, paróquia, várias paróquias, né, que tem como padroeiro Santo Antônio. Tem na Palmeirinha dos Vilar, tem na Vila São Bento, daqui a pouco a gente vai falar dessas localizações também. Mas hoje o assunto é muito importante. É o Junho Vermelho, conscientização para doação regular de sangue, necessidade, em todas as cidades do Brasil, todos os grandes hospitais. E também, nesse mês de junho, temos o Junho Laranja sobre anemia, que é tão frequente, e sobre a doença leucemia, que o nosso convidado vai explicar bem direitinho aqui para a gente a diferença, né? Que algumas pessoas leigas confundem entre anemia, leucemia, linfoma, enfim, né? Mas sobre sangue, eu gostaria que ele continuasse falando para ver se incentiva o máximo de pessoas que ainda não fez a experiência, ou então para reativar aqueles que já doaram a voltar. E a gente sabe que tem uma diferença entre homem e mulher, né? Período de doação, não é isso, doutor Ricardo? Exatamente. Os homens, eles têm eles podem doar durante o ano em mais oportunidades, né? Então eles podem doar até a cada 2 meses, se quiserem, se tiverem essa disponibilidade. As mulheres a cada 3. Então elas têm um período um pouquinho maior entre uma doação e outra, né? Então o que a gente acaba orientando que as pessoas, quem ainda nunca nunca teve essa experiência, vá a primeira vez, né, ter essa experiência da doação. É uma experiência muito, muito interessante, muito engrandecedora, de ajudar o próximo. E muitas dessas pessoas que vão a primeira vez acabam se sensibilizando e se tornando doadores frequentes, né? Então, quanto mais doadores frequentes a gente tiver, melhor. E uma outra coisa que eu gostaria de falar também é que as pessoas perguntam, mas será que estão precisando do meu tipo de sangue e tal, né? Então, o hemócio ele precisa de todos os tipos de sangue. Então, não existe um sangue que seja um tipo que seja mais importante do que o outro, certo? Então, independente do seu tipo sanguíneo, terão pessoas que precisarão daquele tipo. Então, isso a gente sempre frisa para que as pessoas não achem que, eu só vou doar se o hemócio está precisando daquele meu tipo naquele momento, né? Não, a gente, todo tipo de sangue ele é sempre muito bem-vindo. É muito legal, né? Você poder fazer uma coisa gratuita, uma coisa que faz bem à alma, né? Porque você faz uma doação. Doar é um ato que deixa a pessoa satisfeita, né? Só quem já fez sabe como é bom doar alguma coisa, né? Sem nenhum interesse, né? Nenhum interesse financeiro, nenhum interesse de nada, né? E eu, como médico, eu sou médico do aparelho digestivo, eu vejo algumas reclamaçõezinhas, doutor Ricardo, eu gostaria que você explicasse. Por exemplo, os pacientes que fazem endoscopia, eles se queixam que não podem doar sangue, se eu não me engano, por 6 meses. Os pacientes que tiveram
vírus da hepatite B, e não tem mais, a maioria fica bom. Também eles dizem que foram travados ou não foram bem acolhidos, não sei se esse é o termo, ou se eles só foram pedidos para repetir exames. Como é isso? Doenças prévias, doenças viróticas e endoscopia, realmente não pode doar sangue? Então, tem algumas questões na legislação que elas são realmente um pouco rígidas, com o intuito de serem mais protetivas para quem está recebendo. Então, há algumas coisas realmente que as pessoas questionam, mas por que e tudo, né? No caso da endoscopia, se não me falha a memória, são 6 meses realmente de que aquela pessoa que fez uma endoscopia está impossibilitada de doar. E isso muitas vezes gera, né, algum tipo de questionamento. E a gente vê que a legislação ela é bastante protetiva para quem recebe realmente, né? Então, ela acaba colocando alguns prazos, alguns tempos de incapacidade, principalmente em relação a alguns procedimentos invasivos. Outra situação que as pessoas às vezes questionam também é, por exemplo, quem tem piercing, por exemplo, né? Ele fica incapacitado também para doar durante um bom período, no caso do piercing. Então, isso, na verdade, acontece por um excesso de zelo, digamos, em relação a quem está recebendo. No caso da endoscopia, como é um procedimento invasivo, fica-se com algum receio em relação à contaminação, a pessoa adquirir algum embora isso seja muito incomum, né? Mas é uma legislação que ela traz um excesso de zelo, digamos, de proteção para quem está recebendo aquele sangue, né? Então, existem alguns realmente impedimentos, mas na maioria desses impedimentos são impedimentos temporários, que a pessoa ela não pode doar naquele período, mas depois ela será liberada normalmente para doação, né? Então, é importante frisar também que se a pessoa foi uma vez e por alguma razão ela foi considerada impossibilitada de doar naquele momento, mas que ela vai ser esclarecida lá por quanto tempo que ela está incapaz de doar, né? O que é que ela precisaria fazer, por exemplo, se for alguma medicação, se ela precisa ficar sem esse medicamento durante um tempo para doar, ela vai ser orientada na entrevista e ela não deixa de retornar depois, né? Não fica com aquela coisa, não, eu fui rejeitado. Não é a gente não é bem esse o termo. Às vezes é um fato que existe naquele momento, que impede a doação naquele momento exato, mas que futuramente aquela pessoa pode voltar normalmente às suas atividades de doação. Então, é importante que as pessoas compreendam essa questão, que não é uma questão definitiva na maioria das vezes, e é uma questão que a gente segue uma legislação que coloca alguns requisitos ali que precisam ser cumpridos. Então, se a pessoa não pode naquele período, mas futuramente ela vai poder na maioria das vezes. Passageiro, né? E quem precisa de sangue? Na mente, assim, do leigo e até do médico geral, a gente pensa em doação de sangue para aquelas pessoas que teve uma hemorragia, né? Teve um acidente, uma fratura exposta, uma hemorragia, ou então vomitou sangue, etc. Mas não é só isso, né? Tem muitos problemas de saúde, pessoas internadas do hospital que precisam de sangue, não é isso, doutor Ricardo? Sem dúvida. Esse público realmente dos politraumatizados, né, dos acidentes, automobilistas e tudo, é um público que muitas vezes precisa, né? Mas não só esse. Você tem, por exemplo, pacientes internados em UTI por outras causas, frequentemente também precisam, em algum momento, de transfusão sanguínea, né? Pacientes que são portadores, por exemplo, de câncer, estão em tratamentos de câncer, quimioterapia, radioterapia, né, cirurgia para câncer, frequentemente também precisam em algum momento de transfusão sanguínea. Então, há pessoas com doenças do próprio sangue, né? Há doenças de sangue que a pessoa fica precisando de tomar sangue regularmente durante a vida. Então, há uma grande gama de doenças, de patologias, né, que em algum momento aquele paciente vai precisar do recurso da transfusão. Então, é um recurso, na verdade, que permeia todas as áreas médicas, todas as especialidades, né? Não é um recurso exclusivo da área da hematologia, pelo contrário, né, ele é muito mais utilizado até em outras
em outras situações. É muito utilizado na hematologia, mas também em diversas áreas médicas, em diversas doenças de diversos órgãos e sistemas diferentes, né? Então, é um recurso que existe à disposição para o tratamento de uma gama enorme de patologias. Esses hospitais grandes, como o Hospital Regional do Cariri, o Hospital São Vicente de Paulo, o Hospital São Camilo, o Hospital da Unimed, eles têm o sangue lá por necessidade urgente ou não? Tem que mandar buscar no Hemocentro, no Hemos? Os hospitais de maior porte, eles têm a agência transfusional dentro do próprio hospital. Então, isso facilita, né? Quando você está ali, você não fica dependendo 100% do envio lá da nossa, digamos, matriz de sangue aqui da região, que é o Hemos, né? Claro que essa relação é muito forte entre as agências dos hospitais e o Hemos, né? Esse diálogo é um diálogo permanente, né? Então, às vezes, a agência do hospital pode não ter determinado tipo de recurso, ela vai recorrer com certeza ao Hemos para que forneça aquele recurso naquele momento. Mas os hospitais de maior porte, eles têm a agência transfusional dentro do próprio hospital, o que facilita, né? Facilita tanto no ponto de vista de rapidez, né? do processo, não ficar 100% dependente do envio naquele momento que foi pedido o sangue, do envio do Hemos, né? Ele já tem ali na sua agência própria o recurso para disponibilizar. Interessante, né? E também para repor, né? Porque se há aquela urgência, o hospital utiliza o que tem, logo vai faltar, né? Aí tem que estar repondo. Tem que estar sempre esse diálogo aí entre as agências e o Hemos para poder a gente estar trabalhando da melhor maneira, né? É muito importante. Mas as festas de Santo Antônio não faltam, né? Capela de Santo Antônio, Palmeirinha dos Vilar, no Crato. Hoje, domingo, 19 horas, trezena, pregador Damião Ferreira, animação coral de Santo Antônio, noitários, moradores da Vila Genipapo, Mata e Homens do Terço dos Homens. E tem também festa de Santo Antônio na Vila São Bento, também no Crato, paróquia São Miguel. 19 horas, missa presidida pelo Monsenhor José Honor, Padre José Honor, no tempo que eu ia muito no Crato, nos encontros de casais. Monsenhor José Honor, graças a Deus ainda firme, forte, presidindo celebrações eucarísticas. Animação da Flávia, e noitários, comunidade Nossa Senhora de Luz, do sítio São Bento, e moradores da Rua da Glória. Vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. E você já vai se preparando para começar a fazer suas perguntas, né? Eu sei que o pessoal espera um pouco para ver qual é o tema, quem é o convidado. O assunto hoje é doação de sangue, anemias, leucemia e, por que não dizer, as doenças, né, hematológicas. E o Dr. Ricardo Vieira, médico hematologista, professor universitário, está aqui para responder a qualquer dúvida, tirar dúvida. Enquanto vocês não mandarem pergunta, eu que vou perguntando aqui para o meu amigo Dr. Ricardo Vieira. Mas vocês podem participar, tirar dúvidas e fazer perguntas. Daqui a pouco a gente volta com mais entrevista. Dr. Ricardo, nesse Junho Vermelho, doação de sangue, Junho Laranja, anemias e leucemia. Dicas de Saúde, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Tem a semana eucarística, né? Dia 4 hoje, domingo, missa de abertura, 18h30. Amanhã, segunda, 9 horas, missa. Terço da Misericórdia com live. É o Santuário Eucarístico em Crato. Semana eucarística de 4 a 8 de junho. Todo dia, um momento de celebração até a terça-feira, dia 6, 15 horas, Terço da Misericórdia, 17h45, Terço das Mulheres, Nossa Senhora da Penha, e 18h30 a missa, nessa semana eucarística. Pois é, hoje um assunto de campanhas do mês de junho, mês das festas juninas, mês de Santo Antônio, né? Que dia 12 é dia dos namorados, né? Santo Antônio é o santo padroeiro dos
casamento, dos namoros, né? E também campanhas médicas. Temos uma campanha interessante nesse mês de junho, o Junho Violeta, sobre a agressão aos idosos, seja agressão física, moral, enfim, qualquer tipo de agressão aos idosos. Temos essa campanha do Junho Vermelho, doação de sangue, e temos a campanha Junho Laranja, sobre anemias, sobre leucemia. A doação de sangue, ela deve ser incentivada sempre, devido à necessidade, muito importante, salva vidas, doação de sangue. Uma hemorragia, uma pessoa que a hemoglobina, que é uma célula que carrega o oxigênio, né, do sangue, quando baixa muito, essa pessoa fica sem ar, falta de fôlego. Se não for colocado o sangue, ela pode ir ao óbito. Então é tão importante. E a anemia, ela dá tanto de forma aguda, numa hemorragia, numa doença, como pode dar devagarzinho, numa doença crônica, que vai baixando essas taxas. Então é por isso que a gente está aqui com um especialista. Dr. Ricardo Vieira, é médico hematologista, professor da URCA e da UFCA. Ele é do Hemosce, ele é do Infusium. O Infusium fica em qual prédio? Qual é o endereço, Dr. Ricardo, da clínica Infusium? A gente está localizado ali no edifício Office, Cariri, no 9º andar, sala 901. Muito bem. E você tem redes sociais, eu já vi. No Instagram, né? Você está, inclusive, explicando essas doenças, né? Anemia, leucemia, linfoma. É muito importante o médico fazer isso, porque tem uns que fazem com uns interesses bem esquisitos, né? São chamados charlatões, né? Então é importante que a gente, em vez de ficar só olhando e criticando, a gente vá lá também, né? E faça a nossa parte, não é isso? Com certeza, com certeza. Eu acho que as redes sociais, elas são uma ferramenta, né? E essa ferramenta às vezes é usada para o bem, às vezes é usada para o mal. Mas se a gente puder colocar algum conteúdo que ajude as pessoas a esclarecer alguns conceitos, às vezes alguns conceitos errôneos, muitas vezes, que as pessoas têm, né? Desmistificar algumas coisas, eu acho que a gente já contribui bastante se a gente conseguir fazer isso. É verdade. Anemias é um mundo, né? Anemia não é uma doença. É uma consequência de uma doença, de uma situação. Fale sobre as anemias, as diversas anemias, Dr. Ricardo. Pronto, então, essa questão que o Dr. Périx falou agora é um conceito muito importante, né? Assim, a gente não considera a anemia uma doença, ela é, na verdade, uma consequência de várias doenças. Então, várias doenças podem ter como uma de suas consequências a geração de anemia, né? A gente costuma dizer que, assim, que a anemia ela pode acontecer por basicamente 3 razões, né? A primeira seria a falta de algum componente necessário para a produção do sangue, né? Então, quando eu estou explicando, às vezes até para os alunos, eu falo que assim, a gente tem uma fábrica de sangue no corpo, né? Essa fábrica, a principal fábrica é a medula óssea. E para essa fábrica funcionar bem, ela precisa, assim como, por exemplo, uma fábrica de sandália precisa da borracha para fazer a sandália, para essa fábrica de sangue fazer sangue, ela precisa de alguns componentes. Então, vai precisar de ferro, vai precisar de ácido fólico, né, da vitamina B12, de uma substância importante também produzida pelo rim chamada eritropoetina. Então, a gente precisa, para que essa fábrica funcione, a gente precisa realmente de alguns produtos para que ela possa, a partir disso, produzir o sangue, né? Então, se a gente tem falta desses produtos, a gente pode ter anemia. Uma outra razão que a gente pode ter anemia é quando eu tenho a própria fábrica do sangue deficiente. Então, imagina que eu tenho um defeito na própria medula óssea, né? Então, se eu tenho um defeito na medula óssea, eu não consigo produzir sangue, mesmo que eu tenha bastante ferro, bastante vitamina B12 e ácido fólico, se a fábrica está deficiente, está doente, eu não consigo produzir o sangue, né? E a terceira situação seria quando eu tenho alguma destruição de sangue. Então, tem tipo de anemias que eu consigo produzir normalmente o sangue, só que esse sangue, depois de produzido, né, ele é destruído muito rapidamente por alguma doença. Então, que a gente chama essa destruição desses glóbulos vermelhos, a gente chama de hemólise, né?
Então, basicamente seriam essas três situações que mais comumente geram anemia. Ou eu tenho falta de algum produto importante para a produção do sangue, ou eu tenho um defeito na própria fábrica, ou depois que o sangue é produzido, eu tenho uma destruição precoce desse sangue por alguma substância que vai lá e destrói, né? Então, seriam basicamente, assim, a grosso modo falando, os três grandes grupos de que geram anemias, né? As três grandes situações. Essa medula óssea é o que o pessoal chama de tutano, não é isso? Exatamente. Então, o tutanozinho lá, aquele miolinho do osso, né? Molinho, às vezes as pessoas comem o tutano de animais, né? De boi, né? E tudo. Então, o ser humano tem também aquela estrutura molezinha dentro do osso, né? E principalmente localizada naqueles ossos mais chatos do corpo, né? Ali os ossos da coluna vertebral, os ossos do crânio, os ossos ali da bacia, que são ossos mais chatos. Esses ossos são mais ricos em tutano. Os outros ossos mais longos, eles não são tão ricos em tutano. Então, no adulto, praticamente, a imensa maioria do nosso sangue ele é produzido lá naquele lugarzinho ali, né? As pessoas, é curioso, as pessoas às vezes se surpreendem quando a gente fala isso, né? Que o sangue ele é produzido dentro dos ossos, né? Ali dos ossos chatos. A principal fábrica de sangue do nosso corpo é essa. E fabrica o sangue vermelho, por isso que o sangue é vermelho, né? Mas fabrica também um sangue branco, né? E fabrica também plaquetas. Como é isso? Explica esses três sangues, vermelho, branco e plaquetas. Pronto. A produção do sangue, né? A gente tem esses três componentes aí principais, né? De células que são produzidas ali, né? Por essa fábrica que é a medula óssea. Então a gente tem as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, que é o que são as células que dão essa coloração vermelha ao sangue, né? E a gente tem os leucócitos, que são as células, os glóbulos brancos, as células brancas, e a gente tem plaquetas, que são, na verdade, pedacinhos de células que funcionam muito para a coagulação do sangue, né? Então, quando a gente se corta e em pouco tempo o nosso organismo consegue estancar, né? Forma uma crostazinha ali em cima, consegue estancar através de um coágulo, depois de uma crosta, aquele sangramento. Isso se deve, em boa parte, a gente ter plaquetas, né, que iniciam ali o processo de coagulação para a gente poder estancar aquele sangramento, né. O fato de o sangue ser vermelho é porque os glóbulos vermelhos estão em muito mais quantidade comparado aos outros, né. Que a gente poderia pensar, se tem glóbulos vermelho e branco, por que eu não vejo, quando eu me corto, eu só vejo vermelho, né, não vejo nada branco? Então, é muito pouquinho, a gente tem glóbulos vermelhos em milhões, então a gente escala em milhões, né? E os brancos em escala de milhares. Então, assim, a quantidade de glóbulos brancos comparado com a de vermelho é irrisória. Por isso que o vermelho ele é dominante ali, né? Quando você se corta, você só enxerga o sangue como uma coloração vermelha. E no caso das anemias, o que baixa são os vermelhos, não é isso? Exatamente. A gente tem as anemias, que é quando baixam os vermelhos, né? Aí a gente vai ter também a leucopenia, que quando baixam os brancos. E a gente vai ter a plaquetopenia, né? Quando baixam as plaquetas. Então, são esses três componentes principais que a gente vê lá no exame do hemograma do paciente. A gente está vendo ali a análise dos glóbulos vermelhos, a análise dos glóbulos brancos e das plaquetas. E aí eu vejo se eles estão em quantidades normais, eu vejo se eles têm algum defeito, se eles têm alguma anomalia, através daquele exame bem básico, digamos também, né, de todas as especialidades médicas, que é o hemograma completo, né? É um exame que praticamente é, digamos, o carro-chefe assim, dos exames laboratoriais em quase todas as áreas da medicina. É um exame que se solicita como um primeiro exame, assim, né? Um exame de triagem inicial para a gente entender como que está ali a produção do sangue daquela pessoa. Aí uma pessoa o médico diz para ela que ela tem uma anemia. Se assusta, né? Por causa dos nomes parecidos, né? Anemia, leucemia. Apesar da leucemia poder causar anemia, a anemia não leva, uma anemia de outro motivo, não leva a uma leucemia, não tem nada a ver, não é isso? Isso, são situações distintas, né? Tem muito essa questão mesmo, essa dúvida, né, nas pessoas. Então, a anemia ela é uma situação em que eu tenho uma baixa lá dos glóbulos vermelhos, né?
E aí a anemia pode ser causada por uma série de condições, de situações. E eu tenho as leucemias. As leucemias, na verdade, elas são um tipo de câncer originário na fábrica do sangue, né? Então, na medula. Na medula. Então eu tenho um câncer que você começa a ter esses glóbulos brancos, né? Que são os leucócitos, começam a ser produzidos de maneira extremamente desordenada. Então eu começo a ter produção em excesso dessas células, né? E essas células, elas acabam, essa produção excessiva acaba tendo algumas consequências, né? Muitas vezes aumentar o tamanho do baço, criar ínguas pelo corpo, tornar a pessoa mais suscetível a infecções, né? Então, essa produção, digamos, desordenada dos glóbulos brancos é o que a gente chama de leucemia e ela vai ter aí uma série de consequências para o corpo. Então, é uma doença que precisa, tem tratamento específico, né? E que pode ser, em algumas situações, curada, em algumas situações, controlada com medicações. Eu tenho uma recordação de um caso que houve na minha família. Eu não era médico, né? Criança ainda, e um parente, né, teve leucemia. E eu lembro que me perguntaram à minha mãe o que era leucemia. E a resposta dela eu achei interessante, né? Nunca esqueci, eu era criança. Ela disse: é quando o sangue está ficando branco. O sangue ficando branco. Quer dizer, tem uma certa lógica, né? Tem uma certa lógica. Porque se a gente falou agora há pouco, né, que o componente branco do sangue são os leucócitos, se eu começar a produzir demais leucócitos, significa que realmente o sangue está começando a ficar mais branco mesmo, né? Tá com mais componente de leucócitos, né? Então, é muito curioso, assim, algumas expressões populares em relação a isso, né? Algumas pessoas, já ouvi também de algumas pessoas, né? O sangue tá virando água, né? Virando água, disseram também nessa época. Outra pessoa disse isso. Tem muito essas expressões populares, são interessantes e muitas vezes fazem algum sentido realmente, né? Do ponto de vista quando a gente vai analisar, fazem sentido. E se a pessoa fica pálido, aí as duas coisas na leucemia, né? Baixou também os glóbulos vermelhos, né? Isso. Aí, quando esses glóbulos brancos eles começam a ser produzidos de maneira exagerada e desordenada, eles começam a atrapalhar a produção dos outros. Aí começa a atrapalhar a produção dos vermelhos, a produção das plaquetas, aí gera aquela bagunça geral ali na medula óssea, que é a fábrica de sangue, né? Então, aí eu fico com a medula óssea que está toda doente, produzindo de maneira ineficiente aqueles componentes. E aí eu começo a gerar essas outras consequências, como anemia, baixa de plaquetas, tendência a sangramento, né? Os sintomas da anemia relacionados à anemia, o cansaço, a palidez, né? O cansaço com pequenos esforços ali, a indisposição intensa. No caso das anemias, se ela é aguda e a pessoa precisa tomar sangue, ou se ela é crônica e a gente vê o pessoal tomando aqueles comprimidos à base de ferro, né? Sulfato ferroso, né? Se não buscar a causa, se não for tratada a causa, não acaba a anemia, não é isso? Exatamente. Esse conceito também é extremamente importante, porque a gente só vai conseguir resolver bem, né, uma anemia, por exemplo, quando a gente entende o que está causando, né? Então é muito frequente... se você perguntar às pessoas de maneira geral, né, a população de maneira geral, elas vão entender, elas têm um conceito que não é verdadeiro, né, de que as anemias são todas relacionadas a problema de ferro. Você perguntar a qualquer pessoa, né, que não seja da área e tudo, da população em geral, pensou em anemia, ela já lembra imediatamente de ferro. Não é porque está comendo pouco ferro, é porque está comendo pouca coisa com ferro, né? Claro que existe um grupo de anemias que o problema realmente está no ferro, né? Que a gente chama de anemias ferroprivas, né? Essas anemias que o problema está no ferro. Mas a gente sabe que tem vários outros tipos de anemia que nada tem a ver com ferro, né? Então eu tenho, por exemplo, anemias por carência de outras coisas, de outras substâncias, como é o exemplo da vitamina B12, do ácido fólico. Eu tenho anemias por problemas na própria medula óssea, eu tenho anemias por destruição de hemácias, né? De glóbulos vermelhos. Então, esses outros tipos de anemia, eles não vão resolver com reposição de ferro, porque eles não são causados por falta de ferro, são causados por outras razões, né?
Então, a principal questão do paciente com anemia, assim, o centro da questão é a gente entender o que está causando. É falta de ferro, ok. Então, vou tentar entender por que vou dar ferro para o paciente e vou tentar entender onde é que ele está, por que ele está com esse ferro baixo, né? Não é ferro, é o outro problema, eu vou tratar o outro problema, né? Então, às vezes não adianta muito a gente, em algumas situações, a gente vê o paciente usando ferro, às vezes a longo tempo, e não, essa anemia nunca resolve, já tomei muito ferro e tudo. Mas quando a gente vai ver, é porque aquela anemia não tem nada a ver com ferro, né? Era uma anemia causada por outra razão. Então, a importância de a gente ter realmente a definição correta da causa, para poder aí, combatendo a causa, a gente ter um resultado melhor no tratamento, né? E assim como tem esse conceito errado da população, achar que toda anemia é alimentar, né? Falta de ferro. Tem também um conceito errado sobre onde tem esse ferro, né? O pessoal fala beterraba, fala feijão, né? E parece que não tem muito ferro, não. E não tem B12 de jeito nenhum, né? Essa questão também é interessante, porque, por exemplo, a beterraba se fala muito, eu acredito, por causa da cor, né? Uma outra coisa que me falam muito também é rapadura preta. Rapadura preta. Tudo que é mais escuro, as pessoas tendem a achar que tem uma relação com ferro. Devido à coloração do ferro, por exemplo, quando a gente vai ver uma pessoa tomando ferro na veia, parece quase a cor de café. Ali é bem escuro a medicação, né? Verdade. Então, devido a essa tonalidade escura do ferro, aí as pessoas tendem a atribuir tudo que tem coloração mais escura como sendo rico em ferro. Feijão preto. Né? Feijão preto, rapadura preta, né? E isso não é uma verdade, né? Assim, a gente sabe que o ferro está presente em vários alimentos, mas a gente o ser humano ele tem uma facilidade maior de absorver a nível intestinal aquele ferro que vem da origem animal. Então, o ferro de origem vegetal, ele também é absorvido em alguma medida, mas a absorção é muito mais fácil do ferro que vem de origem animal, né? Então, por isso que algumas pessoas, por exemplo, veganos e tudo, têm uma tendência maior a ter carência de ferro, porque mesmo ela comendo vegetais que têm ferro na sua constituição, mas o intestino da gente ele não absorve tão bem aquele ferro do vegetal como ele absorve do animal, né? Então, a carne animal, no caso a carne vermelha, ela é uma fonte muito, muito rica, né, em ferro, tá? Não é que a pessoa não possa ser, se a pessoa for vegana, obrigatoriamente ela vai ter que ter carência. Não, mas ela é mais sujeita ali a ter alguma carência de ferro do que as pessoas que não são veganas. Óbvio que tem como ela compensar com algumas outras coisas, né? Tem como ela compensar isso, se ela tem a filosofia do veganismo, tem como ela compensar isso através de alguma posição. Isso é bem viável, não que ela precise abandonar esse hábito do veganismo. Tem como ela compensar isso aí, né? Mas, assim, talvez a fonte de ferro mais fácil, melhor absorvido, seja realmente esse ferro de origem da carne animal, né? Da carne vermelha. Exato. Pelo hemograma, o médico especialista em sangue, ele já tem mais ou menos uma ideia do tipo de anemia, não é isso? Com algumas coisas que tem no próprio hemograma, né? Sim. O próprio hemograma, ele é bastante informativo para a gente. Então, quando você tem lá uma anemia, tem outros índices que o hemograma nos dá, que eles já mais ou menos direcionam um pouco para a gente as causas, né? Então a gente já tem uma noção mais ou menos de onde está o problema. Obviamente que muitas vezes só com o hemograma a gente não vai conseguir dizer, não, eu tenho certeza que é isso, mas a gente já tem um norte. E a partir desse norte, às vezes a gente vai precisar de alguns outros exames ali de sangue, algumas dosagens, algumas outras coisas, para a gente realmente fechar. Aí a gente fecha, não, a causa é essa. E a partir de fechada a causa, aí a gente consegue fazer um tratamento que realmente tenha um resultado bom, né? Que o paciente fique bem daquela anemia ou da situação que está causando ali aquela anemia, ou se tiver alguma doença por trás, que às vezes isso acontece em anemias, né? Na verdade era uma doença que estava por trás, causando a anemia foi só, digamos, o sinal de alerta, né? E às vezes a gente consegue descobrir essa doença que estava por trás e tratar essa doença que estava por trás, né? Então, essa questão da investigação da anemia ela é muito importante por conta disso, porque
nem sempre é só a anemia, né? Muitas vezes eu vou ter uma condição por trás que ainda não está descoberta e que a partir da investigação da anemia a gente descobre e trata, né? Exato. No caso, as mulheres têm mais anemia do que os homens. É devido à menstruação? Na mulher em idade fértil, né, a partir da menstruação até a menopausa, uma causa muito frequente, extremamente frequente de anemia é a desregulação do ciclo menstrual, né? Então, mulheres que menstruam com muito volume, né, muitos dias, com presença de muitos coágulos, né, com aquele fluxo intenso, elas estão perdendo ali todos os meses uma quantidade de sangue e às vezes o organismo ele não consegue, mesmo ele tentando repor aquela perda, ele não consegue. Então, às vezes, aí, mês a mês ela vai ficando com um negativozinho ali, mês a mês, né? Até que isso chega ao ponto de gerar um grau de anemia. E nesse caso seria uma anemia por perda realmente de ferro ali, né, que a gente chama ferropriva, e que na maioria das vezes essa anemia da mulher que menstrua muito vai ser tratada com a reposição do ferro e tratando também a menstruação. Então aí vai ser muito importante descobrir por que está menstruando muito, será que é um pólipo, será que é algum problema no colo do útero, no endométrio, né? E fazer essa avaliação e tratar para que ela fique menstruando de maneira regular. Porque senão, não adianta também, alguns pacientes que chegam com essa situação dizem, doutor, mas eu menstruo muito, passo 10 dias menstruada, fluxo intenso, tudo, já tomei ferro, aí melhoro, depois pioro, melhoro, depois pioro. Aí, o que eu digo para elas entenderem é o seguinte, é como se você estivesse enchendo um balde furado. Né? Você pode até conseguir encher, mas se tiver um furinho lá embaixo, vai gotejando, vai secar de novo. Então, enquanto a gente não tapar o buraco, a gente não vai resolver o problema. Então, se eu tenho uma mulher que tem muita anemia porque menstrua muito, a primeira questão eu tenho que resolver essa parte da menstruação, né? Não adianta só eu dar ferro, sem ir lá e reduzir aí o fluxo menstrual, tá? Então, no caso, por exemplo, uma mulher tem anemia e tem esse problema menstrual, provavelmente é a causa. Agora, se não tem esse problema menstrual ou um homem, a anemia ela deve ser sempre investigada, né? Porque ela pode ser sinal de alguma coisa crônica, algum problema mais sério, não é isso? Sem dúvida, porque às vezes tem alguns casos de anemia que a gente se depara que só em conversar com o paciente você já identifica a causa. Né, como esse caso, por exemplo, às vezes a mulher chega com um hemograma, com anemia, na característica do hemograma você vê que é uma anemia por carência mesmo de ferro, ela diz que menstrua demais, passa 10 dias menstruando, com muitos coágulos e tudo, você só em conversar ali, às vezes sem ter nenhum outro exame, você já diz, não, o problema é aqui. Mas tem outros casos que isso não está tão claro. Então, por exemplo, você pega uma mulher pós-menopausa, né, ou você conversando não identifica nenhuma fonte de perda de sangue, nenhum sangramento, nada que possa estar justificando, aí você, pela minha conversa com o paciente aqui, que a gente chama anamnese, né, pela minha anamnese e o exame físico, examinando o paciente, eu não consegui ainda definir qual é a causa dessa anemia, né? E aí é onde eu vou ter que partir para exames mais aprofundados. Aí, tanto exames laboratoriais, muitas vezes são necessários, de sangue, né? Algumas vezes exames de imagem também, como, por exemplo, exames ultrassom, raio-x, endoscopia, depende da situação, colonoscopia, né? E aí a gente, através dessa avaliação mais profunda, aí a gente consegue entender, a causa está aqui, então vamos tratar aqui a causa para que esse problema não fique se repetindo, né? Então, se você tem uma anemia recorrente e não é problema de menstruação, procure o seu médico e ele provavelmente, se não conseguir encontrar a causa, vai encaminhar ao especialista que é o hematologista. Pois é, o Dicas de Saúde tem esse propósito, né? De informar, é o que a gente está fazendo. E tem também aqui uma vaga de emprego, utilidade pública. A empresa H3S Lavanderia, localizada na rua Genário Oliveira, aqui no bairro Salesiano, aliás, no bairro Lagoa Seca, em Juazeiro, bairro Lagoa Seca, está com a vaga de emprego aberta para a função de passadeira. As interessadas precisam atender aos seguintes critérios: ter experiência, segundo grau completo, idade entre 30 e 42 anos,
enviar currículo até o dia 10 de junho para o contato de WhatsApp. O contato é 99981-3816. 99981-3816. Por esse contato, você fala com a Helena. Aí a Helena vai lhe dar todos os detalhes para você concorrer a essa vaga, viu, de passadeira da empresa H3S Lavanderia. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta, mais entrevista com o Dr. Ricardo Vieira, médico hematologista, neste Junho Vermelho, doação de sangue, Junho Laranja, anemias e leucemia. Dicas de Saúde, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Daqui a pouco, 9 horas, missa, solenidade da Santíssima Trindade. Teve a quaresma, né? Depois da quaresma teve o tempo pascal, tempo de Páscoa. Aí teve domingo passado a festa de Pentecostes, né? Da inauguração da igreja. E hoje Santíssima Festa, Santíssima Trindade na igreja. Então 9 horas a missa, transmitida aqui na FM Padre Cícero. E toda a programação da nossa emissora sobre esse dia festivo em que a gente relembra que Deus só é um, mas são 3 pessoas: o Pai, Jesus, o Filho e o Espírito Santo de Deus. 3 pessoas, um único Deus, mistério da Santíssima Trindade. Hoje estamos falando, o nosso convidado está respondendo, sobre transfusão de sangue ou doação de sangue, anemias e leucemia. É a campanha Junho Vermelho, doação de sangue, Junho Laranja, anemias e leucemia. É o Dr. Ricardo Vieira. Ele é médico hematologista do Hemócio, da clínica Infusion, que fica lá no edifício Office Cariri, aqui bem pertinho, né? Do shopping, pertinho do regional. Ele é também professor universitário, tanto da FAMED UFCA quanto da URCA, e é referência no Cariri nas doenças da medula e também doenças do sangue em geral, né? Anemias, leucemias, linfomas. Vamos começar logo para falar sobre leucemia, perguntando o que é. Ele já adiantou que é um tipo de câncer no sangue. E o linfoma é um tipo de câncer também e não é no sangue? Qual a diferença, doutor Ricardo, de leucemia para linfoma? São doenças bastante parecidas, né? São doenças que são... Todas duas são tipos de cânceres do sistema sanguíneo, né? Mas elas têm características um pouco diferentes. Geralmente os linfomas eles vão ter uma tendência maior a se proliferar nas ínguas ali, que são aquelas que o pessoal chama de ínguas, né? Ou de landras, né? O pessoal chama também de landras popularmente, né? Que são aquelas estruturas que a gente tem no corpo que estão localizadas em várias partes do corpo, mas principalmente na região do pescoço, ali da região da virilha, das axilas, né? E a gente vai ter, no caso dos linfomas, muitas vezes um aumento progressivo, um aumento grande dessas ínguas, que se tornarão bastante... chamam a atenção do paciente, né? E ele acaba procurando a assistência médica por conta disso. E junto com isso, às vezes podem vir outros sintomas, como perda de peso, às vezes uma sudorese no período da noite, suar muito à noite, a febre, né? São sintomas também que podem acontecer nos linfomas. Então, são doenças que são semelhantes, mas na maior parte das vezes os linfomas eles vão acometer mais as ínguas, enquanto as leucemias vão acometer mais a medula óssea e o sangue em si. No caso das duas, são cânceres, não tem uma região própria, não é encontrado como os outros cânceres um tumor, né? Talvez o linfoma ainda tenha um gânglio bem grande, né? Mas no caso da leucemia não tem tumor nenhum, não é isso?
A gente diz que é um câncer líquido, né, a leucemia, né? Porque quando a gente pensa em câncer, a gente pensa logo num caroço, né? A primeira imagem que vem à cabeça que são do câncer. Praticamente todos os cânceres, né? Exato. Então, você pega um câncer, por exemplo, de pulmão, de fígado, né, de estômago, você vai lembrar de um caroço que nasce ali naquele órgão, né? Mas no caso da leucemia é um pouquinho diferente, porque esse câncer ele não forma um caroço, ele é líquido. Então, isso torna a leucemia um pouquinho diferente dos outros cânceres. Os linfomas, eles formam também muitas vezes caroços, né, assim, aumento de tamanho, mais nas ínguas do corpo, né. Também os linfomas podem afetar órgãos, não só as ínguas, né. Então a gente tem, por exemplo, um linfoma muito conhecido no estômago, que até tem uma relação com a própria bactéria lá do estômago, Helicobacter, né, que a gente chama linfoma Malte. Então ele é um linfoma que nasce ali no estômago mesmo. Então, ele pode afetar órgãos também, né. Mas boa parte dos linfomas, eles acabam afetando apenas a estrutura das ínguas, do sistema linfático. Algumas vezes podem sim afetar outros órgãos, como o estômago, fígado, enfim, pulmão, a depender do grau da doença e tudo mais, né? Então, a gente sempre que lembra de linfoma, lembra de uma doença do sistema linfático, das ínguas, mas lembrando que ela pode não se restringir só às ínguas, elas podem estar afetando também outras regiões do corpo. Voltando um pouquinho para a anemia, por causa de uma pergunta de um ouvinte, não sei se é um ou uma, porque não deu o nome, né? Aí depois a gente volta de novo para a leucemia. A pessoa diz assim: gostaria que não me identificasse, tudo bem. Agradece a Dr. Pérez pela doação e disposição desse programa tão maravilhoso, obrigado. Estou a ouvir o programa, gostaria de perguntar ao participante como a anemia é desencadeada por essas outras doenças. Se pode explicar um tipo de doença que desenvolve essa anemia. Ela diz até assim, se a pergunta estiver sendo repetitiva, desconsiderar se já foi respondido isso, mas ela não entendeu a explicação. Se não é menstruação, outra doença, como é que dá anemia? Perfeito, não, pergunta importante. Na verdade, a gente pode ter as anemias por perda sanguínea. Então, nesse caso da menstruação, a pessoa está tendo anemia porque está perdendo sangue ali, né? Essa perda pode acontecer pela menstruação, pode acontecer às vezes pelo intestino. Então, pessoas, por exemplo, que vão tendo pequenos sangramentos a nível intestinal, que às vezes nem vê, né? Às vezes vê, mas às vezes não vê. Quando é pequenininho ali, o sangramento, ele mistura com as fezes e a pessoa nem percebe muitas vezes, né? Só que isso acontecendo, mesmo sendo pouquinho, mas acontecendo várias vezes, né, ao longo do tempo, isso vai gerando aí anemia, né? E aí a gente vai ter também anemias que são causadas por outras situações que não são perdas sanguíneas, né? Então tem esse grupo que a gente chama de anemias hemolíticas, que é aquelas anemias que ocorre uma destruição dos glóbulos vermelhos no sangue, né? Vai ter anemias que são geradas por problemas na própria fábrica do sangue, né? E vai ter também outros tipos de anemias que são geradas por inflamação. A gente chama anemia da inflamação, anemia mediada por inflamação. Pessoas que têm alguma doença no corpo que gera um processo inflamatório muito intenso, é como se algumas substâncias liberadas na inflamação, elas inibem ali a produção de sangue. Então, não é raro, por exemplo, pessoas que têm doenças inflamatórias, como, por exemplo, artrite reumatoide, né, doenças que a pessoa fica com o corpo muito inflamado, elas teriam anemia, porque a própria inflamação, ela exerce um efeito de inibir a produção de sangue, né? Então, várias situações podem realmente influenciar essa questão da geração de anemia, né? O ouvinte Aldomar, você falou aí da hemólise, morte de células, né? Antes do que deveria ser, porque normalmente as células elas morrem mesmo para vir as jovens, né, para o lugar delas. As velhas vão e as novas chegam, né? Isso é normal, né? Sim. Agora, quando isso acontece com uma velocidade grande, não é normal, né? Aí o Aldomar, ele quer saber se uma pessoa que tem a doença anemia falciforme, que é uma anemia hemolítica, né? Ela pode ter crise de dor, e dor intensa ou não? Pronto. Então, exatamente a pergunta aí do Aldomar vai no sentido que a gente estava falando das anemias hemolíticas, né? Então, a anemia falciforme é um tipo de anemia hemolítica, ou seja,
Numa pessoa normal, os glóbulos vermelhos da gente, eles vivem em média 100 a 120 dias. Então eles vão viver aquele tempo de 100, 120 dias, vão morrer e o organismo vai produzir novos, né? É assim que normalmente acontece. Numa pessoa com anemia falciforme, esse tempo de vida da hemácia é muito mais curto. Então a hemácia vive muito menos tempo do que de uma pessoa normal, né? Isso faz com que a gente tenha o desenvolvimento de anemia, porque está sendo perdida aquelas hemácias muito mais cedo do que o que deveria, né? Além disso, na anemia falciforme, que foi a pergunta específica do Aldomar, a gente tem uma questão, o nome falciforme significa em forma de foice. Então, as hemácias, elas assumem uma forma como se fosse de uma lâmina de uma foice mesmo, né? Que não é a forma natural delas. A forma natural delas é mais ou menos parecida com um disco, né? Então, essa forma esquisita que elas assumem, que é essa forma de foice, faz com que quando elas vão passar pelos pequenos vasos sanguíneos, elas acabam entupindo esses vasos, né? E isso às vezes gera, sim, crises de dores intensas, né? É uma das manifestações clínicas do paciente com anemia falciforme, são o que a gente chama de crises álgicas, né? As crises de dor relacionadas à anemia falciforme, né? E aí elas são tratadas de diversas maneiras, né? Tanto com remédios para dor, hidratação, existem hoje medicamentos que a gente usa para poder tentar inibir o surgimento dessas crises de dor, né? Então, os pacientes com anemia falciforme, eles sempre têm que ter um acompanhamento regular com o hematologista, né? O Hemócia aqui na nossa região faz esse papel do acompanhamento dos pacientes com anemia falciforme, então ele acredito que, se não 100%, mas quase 100% dos pacientes com anemia falciforme da nossa região são cadastrados nos hemócitos e fazem um acompanhamento lá, porque eles precisam realmente desse acompanhamento para estar tanto tratando a questão da anemia quanto a questão das crises de dor, né? E esse tratamento específico ele é realizado nos hemocentros. Falou da anemia falciforme, anemia hemolítica, eu lembrei de uma coisa. As pessoas que estão numa crise de hemólise, além de dor, pode ter febre, pode ter anemia e pode ficar todo amarelo, né? Porque esse amarelão que dá em algumas pessoas, aliás, o normal, sem ser doença, que dá a cor um pouquinho amarela à urina e um pouquinho verde lodo ou marrom às fezes, é o pigmento bilirrubina, né? Lá do sangue, de destruição das células de sangue normal, né? A destruição das hemácias faz esse pigmento amarelo esverdeado chamado bilirrubina. Então, se uma pessoa tem uma morte acelerada dessas células, mais do que deveria ser, hemólise, né? Fica amarelo. Aí a pessoa pensa que está com hepatite, né? É muito Quando, comum. na verdade, é anemia hemolítica, né? É muito comum, porque existe um senso comum na população de que quando fica com o olho amarelo é hepatite, né? E realmente as hepatites dão esse sintoma também. Mas às vezes não é o problema, não está no fígado, às vezes pode estar realmente na destruição dos glóbulos vermelhos, gerando esse excesso ali da bilirrubina e tornando aquele branco do olho meio amarelinho ali, né? Então é muito frequente os pacientes que têm anemias hemolíticas, às vezes sempre chega alguém na família, tu tá com hepatite, não sei o que e tal, e aí depois quando vai ser feita a investigação, na verdade era uma anemia hemolítica, né? Então, isso a gente tem como diferenciar através de alguns exames, né? Se essa amarelo do olho é por problema no fígado ou é um amarelo do olho por problema de destruição de hemácias, né? Isso aí a gente tem como diferenciar. E mesmo sem exame, talvez já dê para saber. É a questão da urina, né? Porque quando ela é do fígado, ou pertinho do fígado, e obstrui, aí em vez do pigmento ir para as fezes, vai todo para a pele e para a urina. A urina fica bem carregada, né, amarela. No entanto, na hemólise, a urina não fica tão amarela e as fezes não perdem a cor, né? É verdade. E também a própria intensidade, muitas vezes, né, nas anemias hemolíticas, no geral, a icterícia ela costuma ser mais tênue, mais leve. Não é aquela icterícia tão pesada como é das doenças de fígado, das hepatites, que fica aquele amarelo canário mesmo, né? Você falou do canário, eu lembrei. Você sabe por que o nome é icterícia? Não. A origem dessa palavra, icterícia, é de um pássaro. Né? Não é o canário, não. Mas é um bem amarelinho. No Brasil o nome dele é verdelhão. E na Grécia o nome dele é Icterus. Daí que veio, né? Daí que ele é amarelo esverdeado.
Aí, quando uma pessoa está amarelo, icterícia. Perfeito. Interessante, né? Interessante. As coisas da medicina, né? Que vem do grego e do latim, mas vem mais do grego, né? Por isso que os termos são mais esquisitos para a população geral, né? Sim. A gente fala, por exemplo, estomaterapia. A gente não está falando de estômago, está falando de ferida, né? Estômago é gastro, né? Confunde um pouco. Confunde a população. É interessante. Agora, em relação ao linfoma, você falou aí que pode ter tumores nas ínguas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar, para as pessoas não se assustarem, que formar umas bolinhas nas ínguas, isso é muito bom, é as defesas do organismo. Vai logo pensando que está com linfoma, não é isso? Exatamente, porque os gânglios linfáticos, eles são estruturas importantes do corpo da gente. Todos nós temos, né? Então, se a gente tiver curiosidade de palpar um pouquinho nossa virilha ali, a gente vai ver que tem umas bolinhas ali embaixo da pele, né? Isso são gânglios linfáticos normais, importantes para a gente, né? Só que o que é que começa a ser... Quando é que a gente deve desconfiar que tem alguma coisa errada, né? Quando eu tenho um crescimento progressivo dessas ínguas, né? Então, essas ínguas, elas podem crescer um pouco quando eu tenho alguma infecção ali no local. Por exemplo, quem nunca teve uma crise de garganta, né? Uma faringite, lá, uma inflamação de garganta, e ficou com essas ínguas do pescoço grande e doloridas, né? Então, isso é uma resposta natural do corpo, isso não é um linfoma, né? Os gânglios do linfoma geralmente são gânglios que começam a crescer progressivamente e, na imensa maioria das vezes, eles são indolores. Eles não vão doer, certo? Então, é aquele gânglio que começa a crescer, a pessoa começa a achar estranho, mas às vezes nem dá muita bola que não está doendo, aquilo que não dói a pessoa tende a não valorizar muito. E aí até que chega um ponto que a pessoa diz, não, isso aqui está errado, está grande demais, deixa eu procurar aqui para poder saber o que é, e aí acaba às vezes diagnosticando como um linfoma, né? Então, não é qualquer íngua crescida que é um linfoma, né? As ínguas, elas podem inflamar, podem crescer ali um pouquinho, depois diminuir, isso é um comportamento natural da íngua. Mas se esse crescimento passar a ser progressivo, né? Cada vez crescendo, especialmente se não dói, aí é que a gente deve pensar mais na possibilidade do linfoma. No caso de ser a leucemia, uma desorganização da medula óssea, do tutano, de fabricar as células, principalmente os glóbulos brancos. Existe o exame da medula? Existe, né? Como é esse exame? Pronto. O exame que existem, na verdade, alguns exames que podem ser feitos na medula, né? O principal deles, assim, o que é, digamos, o carro-chefe, aquele que a gente solicita primeiro, chama mielograma, né? O mielograma é como se fosse assim como o hemograma, ele é um exame que vai analisar as células sanguíneas, o mielograma, ele vai analisar as células da medula, né? Que é as células ali que ficam no tutano ali do osso, né? E ele é feito, esse exame, através de uma anestesia local. A gente faz uma pequena anestesia local ali na pele e com uma agulha específica a gente consegue penetrar um pouquinho no osso e com a seringa aspirar aquele tutano ali para poder analisar, tá? Então, esse exame pode ser feito tanto nesse osso aqui da frente do peito, que a gente chama de externo, como ele pode ser feito no osso da bacia, né? E aí, através desse exame, a gente consegue entender boa parte das doenças do tutano, né? Da fábrica do sangue, da medula óssea. Analisando como é que estão aquelas células, se elas estão normais, se não estão, se tem alguma célula que está proliferando demais, se tem alguma célula que está defeituosa, ou se tem, por exemplo, algum parasita que está ali parasitando e causando problema. Então, tudo isso a gente, através desse exame, consegue analisar. Interessante, né? Então, tem o hemograma, que ele pode ser sugestivo de uma doença grave como a leucemia, mas tem esse exame da medula, né? E tem a clínica do paciente. Aí eu gostaria de saber, Dr. Ricardo Vieira, uma pessoa com leucemia pode não sentir absolutamente nada, a pessoa está aí normal, andando, trabalhando, ou ele tem muitos sintomas? Depende do caso? Depende bastante, porque
a gente tem dois grandes grupos de leucemias, as agudas e as crônicas, né? As agudas, elas são doenças mais agressivas, assim, elas vão dar mais sintoma. É muito difícil a pessoa não sentir nada. Então, ela é uma doença que vai... a pessoa geralmente está bem e dentro de poucos dias ela começa a ficar muito pálida, muito indisposta, né? Às vezes pode ter febre, pode ter alguma manifestação de sangramento como manchas roxas pelo corpo, né? Então, as agudas, elas tendem a dar mais sintomas. Já as crônicas, os sintomas aparecem, mas eles são mais lentos. Então, às vezes, tem pacientes, por exemplo, com leucemias crônicas, que descobriram a doença simplesmente porque foram fazer um exame de hemograma de rotina. Não estavam sentindo nada, né? Às vezes a gente se depara com essa situação nas crônicas, né? Você está bem, normal, tocando sua vida, foi fazer um hemograma ali, ou porque sempre faz, ou porque foi fazer uma entrevista de emprego, alguma coisa e pediram um hemograma, e aí vem aquela alteração e fica, poxa, o que é isso, e aí chega-se ao diagnóstico de alguma leucemia crônica, né? Então, nem sempre a gente vai precisar ter sintomas. Os sintomas, eles vão ser mais frequentes nas agudas, mas nas crônicas, às vezes, a sintomatologia pode ser bem discreta ou até nem ter sintomas. Ainda bem que esse exame hemograma faz parte de rotinas laboratoriais, né? O povo tem um costume de fazer e os médicos têm um costume de pedir, né? Sem dúvida. Aí pode detectar numa pessoa que está cansando fácil, que antes não cansava, está com anemia que não tem uma causa que justifique, né? Sem então dúvida. É muito importante fazer hemograma. Como é um exame solicitado assim rotineiramente por todos os médicos, né? Não só da área da hematologia, mas todos os médicos solicitam hemograma. Às vezes, quando já tem ali alguma alteração indicativa de leucemia, já é o próprio médico que vê, opa, isso aqui está suspeito, aí já encaminha o hematologista quando tem essa suspeita, né? De alterações no hemograma que sejam sugestivas de leucemia. Então, o fato das pessoas sempre pedirem o exame ajuda também na detecção, né? Na detecção da doença. Agora você falou, uma desordem na produção dos glóbulos brancos. Esse exame do hemograma chamado leucócitos, ele pode até diminuir, mas geralmente aumenta, né? Aumenta do que é considerado normal. Mas tem doenças infecciosas que ele também aumenta, né? E às vezes os dois dá febre, né? Tanto a leucemia quanto a infecção. Como diferenciar um do outro quando o hemograma vem assim com muitos leucócitos? Pronto. Essa é outra questão também que a gente se depara bastante, né? Às vezes os pacientes com leucemia, eles chegam, doutor, eu vim aqui porque eu estou com infecção muito grande no meu sangue, né? Então porque as pessoas já associam os leucócitos altos a infecções. E realmente isso tem sentido, né? As infecções muitas vezes dão leucócitos elevados, né? Só que a característica desses leucócitos que estão elevados, ela é diferente, né? Então, quando você tem lá, por exemplo, citar um exemplo, você tem uma pneumonia, você faz um hemograma, você vai ver que os leucócitos estão altos, mas na maior parte das vezes o que está mais alto é um tipo de leucócito que a gente chama de neutrófilos, né? Então, eles estão mais altos ali, você não vê nenhum outro leucócito anômalo, anormal. Quando você tem uma leucemia, você tem uma proliferação de uma célula que normalmente é diferente da célula que está proliferando numa infecção. Então, você consegue, já olhando ali, você identifica, não, isso aqui não é de infecção, não. Isso aqui provavelmente é realmente um processo de leucemia, né? E você vai identificar, através de outros exames, saber o tipo específico daquela leucemia, né? Então, existem maneiras de a gente, tanto pelo quadro clínico quanto pelo hemograma, a gente dizer, não, isso aqui é por infecção, isso aqui provavelmente é algum tipo de leucemia, vamos partir para exames mais específicos para fechar o diagnóstico, sabe? Você falou aí dessas células específicas e, ao mesmo tempo, falou sobre um exame de frequência muito grande, o pessoal faz direto, mas talvez nesse momento o exame tem que ser muito bem feito, né? Porque o pessoal faz um hemograma, chamam até hemograma completo, mas essas células específicas podem não sair bem, a contagem pode não sair boa, né? Então é aí onde diferencia o bom laboratório, bom profissional de um não tão bom, não é isso? Sem dúvida, porque o hemograma, a gente sempre fala assim, é um exame que
a tecnologia veio, né? Ela foi melhorando, então os equipamentos que fazem hemograma, eles foram melhorando. Obviamente que hoje são muito mais precisos as análises do próprio aparelho, né? Mas ele ainda é um exame que a participação do ser humano ela é muito importante. Então, às vezes, num hemograma, por exemplo, de uma leucemia, o aparelho ele vai soltar lá um resultado das contagens e tudo, e ele já solta lá para o analista um alarme dizendo, olha, tem alterações aqui de leucócitos que precisam ser melhor vistas aqui. Então, aí o analista vai pegar aquela lâmina, vai analisar o microscópio para tentar bater com a informação do equipamento, né? Então, ele não é um exame ainda que a gente possa ficar tranquilo e dizer, não, o ser humano não tem mais importância nenhuma aí na participação do hemograma, é só a máquina, bota na máquina que dá tudo certo. Não é assim ainda. Não é assim. Não é assim. Pode ser que até que um dia a gente chegue a esse ponto, né? Mas a participação do analista, ela é muito importante no hemograma. Então, se o aparelho detecta alterações, o analista vai lá, vê a lâmina, leva ao microscópio e um bom analista vai saber diferenciar melhor essas células, vai dizer, né, quais são as características e tudo, para a gente pensar realmente se pode ser uma leucemia. Né? Repete o hemograma. Muitas vezes há necessidade de repetição. Então, às vezes as pessoas se assustam muito, né? Muitos pacientes dizem, não, doutor, é porque eu fui fazer um exame, o laboratório me chamou para repetir, a pessoa já vai com medo. Mas esse é um procedimento, na verdade, de um laboratório responsável, né? Que vira uma alteração e quer ter certeza que é aquilo mesmo, né? Então, na verdade, as pessoas não devem achar ruim quando isso acontece, devem achar bom, na verdade, né? É chato porque você tem que ir lá de novo, furar de novo e tudo, mas para segurança, para ter um resultado fidedigno, isso é muito importante. É verdade. É o Dr. Ricardo Vieira aqui informando muito sobre não só anemias, mas essa doença que é um câncer no sangue, leucemia, e o outro câncer que ele falou das ínguas, né, dos vasos do sistema linfático, que é o linfoma. Mais um bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta com mais perguntas para o Dr. Ricardo Vieira, médico hematologista. Dicas de saúde. Hoje, junho vermelho, doação de sangue. Junho laranja, anemias, leucemia. Dr. Ricardo Vieira é médico hematologista, está aqui conosco, falando sobre essas doenças e incentivando essa prática humana, prática solidária, né, de doar sangue. Doar sangue não tem nenhum risco, né, doutor Ricardo? Uma pessoa que doa sangue, ela não tem menor perigo de se contaminar com doença alguma, não é isso? Tranquilo, é um procedimento bem seguro, né? A única questão que às vezes a gente presencia em alguns, principalmente aqueles doadores de primeira vez, às vezes podem ter um pouquinho quando está tirando ali o sangue, tem uma tonturazinha, alguma coisa, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas coisas bastante leves, assim, bem tranquilo, sabe? É um procedimento muito seguro, muito, muito tranquilo mesmo, assim, não tem contraindicações maiores, assim. E não é para ir em jejum, é melhor que se comesse antes, né? Ou eu estou errado? Sim, a gente prefere que vá com uma alimentaçãozinha, né? Não vá em jejum, vá com uma alimentaçãozinha leve e tal, e não é aconselhável doar em jejum. Muito bem. É diferente de fazer exame de sangue, a pessoa vai em jejum, né? Outra coisa em relação, voltando, né, em relação à leucemia, é a questão do tratamento. Como é o tratamento nos dias de hoje? A medicina evolui muito, tem novidades, tem a modernidade, mas o tratamento depende do diagnóstico, do estágio do problema. A cura, não há cura, transplante de medula são situações bem pontuais. Como é isso? Como é o tratamento hoje em dia das leucemias? Pronto, nas leucemias crônicas, né, o tratamento cada vez mais tem caminhado para drogas mais modernas via oral. Então, a maior parte das leucemias crônicas hoje são tratadas com medicações por via oral em comprimidos, sem aquela quimioterapia desgastante, aquela coisa, né? Então houve uma evolução muito grande nessa parte aí das
das leucemias crônicas, né? As agudas, a quimioterapia ainda é um tratamento bastante importante, mas cada vez mais tem surgido também drogas mais novas, que têm mecanismos de ações mais modernos, e que não têm aqueles efeitos mais clássicos das quimioterapias, né? Então, isso é um processo que tem, aos pouquinhos, acontecido. Ainda nas agudas, a quimioterapia é bastante importante. O transplante ainda é bastante utilizado também, o transplante de medula óssea nas agudas, né? Mas a tendência, pelo que a gente está vendo, é que cada vez mais o tratamento vai caminhando no sentido de drogas mais modernas, com menos efeitos colaterais do que a quimioterapia convencional. Legal, né? Então, existe tratamento, né? A questão de, vamos dizer assim, aquela esperança humana de curar os problemas nem sempre é possível, mas às vezes acontece algo que equivale a uma cura, né? Você ficar bem, né? Mesmo você não tendo garantias do futuro, ninguém tem, mas você ficar bem, né? Já é uma coisa maravilhosa. E em relação ao linfoma, também evoluiu ou esse ainda tem que fazer as quimioterapias injetáveis? Também evoluiu bastante. A quimioterapia também em linfoma, ela é ainda muito importante, mas em alguns cenários já estão entrando quimioterapias, o tratamento sendo feito com quimioterapia, mas já também junto com drogas mais modernas, com medicações mais modernas, né? Então, algumas delas, inclusive, também por via oral. Então, é um processo de evolução da ciência que vai acontecendo aos poucos, né? Nem sempre a gente tem acesso a tudo o que existe de melhor. Então, por exemplo, tem drogas que são mais modernas, tratamentos mais modernos, que a gente ainda não chegaram aqui no Brasil, que a gente ainda não consegue utilizar para os nossos pacientes, né? Mas isso é uma questão de tempo, né? O progresso da ciência vai acontecendo, aos pouquinhos essa tecnologia vai sendo cada vez mais disseminada e vai chegando para que a gente possa utilizar também, né? Então, a gente tem visto uma aceleração muito grande no desenvolvimento dessas novas estratégias de tratamento, né? Antigamente você passava anos para poder surgir uma medicação nova. Hoje em dia, todo ano surgem várias medicações novas. Então, é uma coisa que a ciência ela tem ganhado uma velocidade de progressão muito grande, né? Devido a um investimento muito grande que é feito nessa área. E a tendência é que as coisas caminhem com mais rapidez, né? Nos próximos anos, a gente tem cada ano que passa, tem mais ferramentas, mais armas para combater essas doenças tão sérias, né? Uma vez diagnosticado, e infelizmente às vezes diagnosticado em criança também. Claro que infelizmente em qualquer pessoa, qualquer idade, mas a gente diz criança porque está começando a vida, né? Dói muito para uma família inteira. Mas existe tratamento. Uma vez que há o diagnóstico de leucemia ou de linfoma, doutor Ricardo, doutor Emanuel, doutora Viviane, doutora Luciana, vocês tratam a nível de clínica, consultório, ou tem que ir para um hospital para fazer algum tratamento devido às medicações não ter em farmácias, por exemplo? Então, nas leucemias crônicas, é perfeitamente possível, o tratamento ele é totalmente ambulatorial, então na maioria das vezes com medicação via oral mesmo, então é tranquilo fazer. E essa medicação tem nas farmácias? Ela, assim, o que acontece, vai depender assim, muito do contexto que a gente está inserido, né? Por exemplo, se a gente está no contexto da medicina privada, dos planos de saúde, muitas vezes o próprio plano de saúde, ele providencia a medicação para o usuário, né? Isso. Quando a gente está inserido no contexto do SUS, aí a gente encaminha, o paciente ele recebe a medicação através dos centros credenciados pelo SUS para tratamento, que no caso da nossa região é o Hospital São Vicente de Paulo. Tá? Entendo. Então, essas medicações de uso oncológico são medicações de alto custo, então fica difícil a pessoa comprar do bolso, né? Porque é um tratamento que é custo bem elevado. Então, se a pessoa não tem o plano de saúde que possa dar esse amparo, o SUS vai dar esse amparo no ponto de vista da medicação para ela. No Hospital São Vicente de Paulo, exatamente. Embora esses que é via oral, mesmo se ele for de alto custo, tem como fazer isso a nível de consultório mesmo, né? Tem aquela papelada de medicação de alto custo, né? Isso, ele é feito um cadastro no próprio hospital e
feita uma documentação e o paciente recebe a medicação no próprio hospital São Vicente. Então, lá mesmo existe uma farmácia oncológica que é dispensada essas medicações. Mesmo as medicações via oral, não só a quimioterapia na veia, mas as medicações de câncer via oral também. Tem umas medicações na veia que faz no São Vicente de Paulo, mas a Infúsio faz algumas medicações, né? Injetáveis? Vocês também fazem? Como a gente é credenciado lá por alguns planos de saúde, né? Então a gente consegue fazer alguns tratamentos oncológicos, esses que são possíveis de fazer ambulatorial, sem internação, tá? No caso das agudas, das leucemias agudas, aí não. Aí, como é uma doença mais agressiva, na imensa maioria das vezes vai ocorrer a internação mesmo. Então o paciente vai ser internado e vai fazer o processo, pelo menos aquele processo inicial da quimioterapia vai ser todo em regime de internação mesmo. Não dá para fazer sem estar internado. Você falou que trabalha no São Vicente, né? Sim. De Paulo também. Lá a oncologia tanto é pediátrica quanto é de adulto, não é isso? Então, a gente tem um serviço já de oncologia de adulto já bem consolidado, digamos assim, de muitos anos, já aqui na região, né? No Hospital São Vicente de Paulo, e agora o serviço de oncologia pediátrica está em fase final de estruturação. Era um clamor muito grande da sociedade e tudo do Cariri, realmente a necessidade de termos um serviço de oncologia pediátrica, porque todas as crianças com câncer estavam sendo encaminhadas para fora, né? Durante um tempo, o Hospital São Vicente conseguiu tratar algumas dessas crianças, mas depois, como não tinha um serviço credenciado, foi ficando um pouco mais difícil, e as crianças começaram a ser encaminhadas, principalmente lá para o Albert Sabin, lá em Fortaleza, né? Para o Hospital do Câncer Pediátrico de Fortaleza, o Instituto Peter Pan. Mas a gente sabe que é um transtorno, muitas vezes, para muitas famílias, né? Ter que sair da sua localidade, levar para tratar fora, todo o impacto que isso tem de custo, de transtorno na vida das famílias. E, felizmente, agora o Hospital São Vicente está em fase final da estruturação da ala de oncologia pediátrica. Então, se Deus quiser, em breve, essa ala vai começar, vai ser inaugurada, contratados profissionais específicos para essa área também, que é muito importante, porque, embora a criança, ela não é um adulto em miniatura, né? Ela tem muitas peculiaridades, então os profissionais que lidam com essa parte de oncologia pediátrica são específicos da parte de oncologia pediátrica, e aí vai agregar muito também para a sociedade carirense de maneira geral, né? Que ter esse acesso a um serviço de oncologia pediátrica, tratar os cânceres infantis na própria região, sem ter que essas crianças irem para capitais. Interessante. Uma das pessoas que participou aqui, que ela nem mora aqui na região, mas vem muito e trabalha no São Vicente de Paulo. É uma oncologista pediátrica. Esqueci agora o nome dela. Suelen? Suelen já participou do Dicas de Saúde, e ela falou uma coisa interessante. Ela pegou logo, nesse período que ela veio, foi a angústia de não poder atender as crianças, né, encaminhar. Mas ela disse que não faz o tratamento todo, mas ela disse que lá no São Vicente, quem chegar com suspeita de câncer, adulto ou criança, recebe um atendimento inicial. É feito a avaliação médica, né? Sim, sempre. Sim. Aí só na hora que já fecha o diagnóstico e vai para o tratamento é que estavam encaminhando. E agora pode ser que dê certo ficar por aqui mesmo, né? Se Deus quiser. Já tá ficando bem bonita lá, ela vai ficar bem legal, e vai ser uma ferramenta muito importante aqui para a região, né? Muito importante mesmo, principalmente para aquelas pessoas que têm mais dificuldades, né? De ponto de vista financeiro, socioeconômico, porque ir para fora não é fácil, né? Você ir para fora, e são tratamentos demorados, então você passar meses, às vezes anos fora de sua casa e tudo, em condições em outros locais desconhecidos, e todo o transtorno que isso envolve, né? Então vai ser realmente um ganho muito grande para a região. Doutor Ricardo, eu gostaria que o senhor falasse uma coisa muito difícil, mas minha obrigação é perguntar, porque o pessoal que está em casa talvez queira que eu faça essa pergunta. Tem como evitar uma leucemia, um linfoma? Existe prevenção, principalmente em criança, né? Porque pega de surpresa uma família, ou não existe uma prevenção? É muito difícil a gente conseguir prevenir essas doenças. A gente não tem assim existem alguns cânceres, né? Que a gente tem uma maneira mais
bem consolidada de prevenção, como, por exemplo, o câncer de mama, a mamografia, né? Então, a gente tem aquela rotina de fazer a mamografia anual e tal. Em leucemias é um pouco difícil a gente conseguir fazer isso, né? Porque mesmo a gente fazendo hemogramas seriados, como são doenças que muitas vezes se manifestam e proliferam de maneira rápida, a gente não consegue pegar muito essa evolução, né? Então a gente acaba trabalhando muito na conscientização dos sintomas iniciais, né? Quando a pessoa deve suspeitar, quando a pessoa deve pensar que tem alguma coisa que pode ser uma leucemia, né? Então a gente, esse conjunto de sintomas, né? Anemia associado a manchas roxas, ou presença de sangramentos, febre, aumento de ínguas, né? Aumento do tamanho do baço, da barriga, que aí o baço aumentado aumenta a barriga. A gente deve ter como assim, sinais de alerta para a gente pensar na possibilidade de leucemia, né? E aí, muitas vezes, quando isso acontece, o familiar deve procurar o profissional de saúde. A princípio, não no primeiro atendimento, nem precisa ser um hematologista. Você pode, um clínico geral, ele é capaz de identificar ali o que se trata de uma leucemia, ou pelo menos que é uma suspeita forte de uma leucemia e tudo, e daí já fazer o encaminhamento para o profissional especializado. Então, eu acho que a questão aí nas leucemias seria mais a conscientização dos sintomas iniciais, né? Ou esse alerta para que a população procure o atendimento com precocidade. Muito bem. Como você é hematologista, não posso deixar de perguntar uma coisa que é tão endêmica na nossa região. Queria saber a situação hoje da leishmaniose visceral, calazar. Está como sempre, está diminuindo? Como está a situação do calazar, que pode pegar no canino, né, nos cães, grave? Mudou alguma coisa ou nada mudou nos últimos tempos? Nós no Cariri somos uma zona endêmica, né, de alta incidência para leishmaniose visceral. Há uma certa, digamos, sazonalidade, né? Tem períodos que tem menos casos, períodos que tem mais casos, mas nós continuamos tendo ainda uma quantidade bem relevante de casos na região. Tanto que sempre a gente, quando está com os estudantes e tudo, sempre a gente diz, olha, aqui na região, né, na nossa região, você ter febre, a pancitopenia, que é a redução de todos os elementos do sangue, e baço aumentado, sempre a primeira possibilidade vai ser leishmaniose visceral. Então, que é o também chamado de calazar, né? E é uma doença que ainda acomete bastante a nossa região, né? Você vê em outras regiões do país, praticamente você não tem incidência de calazar, mas na nossa região ainda é uma doença bastante importante e que é uma doença que precisa ser diagnosticada e tratada também com rapidez, porque ela pode ser letal, né? É uma doença que, nas formas mais avançadas, pode ser letal. Então, e é uma doença perfeitamente curável, né? Então, esse alerta também para esse conjunto de sintomas aí da leishmaniose visceral, né? Aumento do tamanho da barriga devido ao volume do baço. A febre geralmente é uma febre persistente, que o paciente às vezes já vem 15 dias, um mês com febre persistente. A palidez, e no hemograma o médico vê logo uma redução muito grande de todas as linhagens, né, do sangue, tanto a parte das hemácias, leucócitos, plaquetas, que a gente chama de pancitopenia, né, a redução de todos os elementos ali do sangue. Eu lembro que quando, tempos atrás, né, lá no Hospital Santo Inácio, não tinha pelo SUS aquele exame de sangue, né, o K39. E a gente pedia para a família dar um jeito de pagar. Parece que já está, né, pelo SUS, regularizado. Inclusive, nós temos aqui o equipamento do LACEN, né, do Laboratório Central, que é um laboratório que faz esses testes, e ele faz K39 também. Então, nós temos a disponibilidade do K39 pelo Sistema Único de Saúde, sem o paciente ter que pagar, né? É um exame de sangue e que tem uma boa sensibilidade e especificidade para detectar a leishmaniose visceral. Então, é um exame bastante importante. Legal. O mielograma também pode detectar, né? Mas como o K39 ele é um exame menos invasivo, um exame normal de sangue, ele tem essa grande vantagem frente ao mielograma, né? Que é um exame já mais invasivo, né? Mais
um pouco mais doloroso e tudo. É mesmo, é verdade. É um exame de sangue, né? E ajuda bastante no diagnóstico. A Socorro agradece muito o programa, a importância dele, e elogia também o Hospital São Vicente de Paulo, dizendo que tem um ótimo atendimento. Doutor Ricardo, muito obrigado por ter vindo mais uma vez aqui na FM Padre Cícero, ter passado essas informações importantes para todos os ouvintes da rádio, os colegas também que dizem que assistem o programa nos plantões, né? Então eles dão um feedback legal. Eu gostaria que você se despedisse dos ouvintes falando alguma coisa que você fica à vontade de falar sobre essas campanhas, qual é a sua visão nessa pós-pandemia, embora ainda não tenha acabado, mas diminuiu muito, que muita gente parou de fazer coisas na vida como prevenção de saúde, exames laboratoriais, própria doação de sangue. O que falar nos dias de hoje para quem está ouvindo a gente nesse momento? Eu agradeço aí mais uma vez a oportunidade ao Dr. Péricles de poder estar aqui, de conversar com vocês. Eu gostaria de deixar como uma mensagem final, né, um incentivo à doação de sangue. A gente passou por um período muito difícil na pandemia, né, em todos os aspectos, e a doação de sangue também sofreu, né, porque as pessoas muito receosas de saírem de casa, de irem fazer a doação nos hemocentros, né, e aí isso acabou impactando também. Então, a gente está num momento agora que já temos uma margem de segurança muito boa para que as pessoas retornem a essas atividades de doação, né? E que cada uma das pessoas que está nos ouvindo possa dedicar um pouquinho do seu tempo para ir lá, né, no Hemócio, e fazer uma doação. Será muito bem recebido. O Hemócio tem toda uma estrutura para acolher esse doador, para fazer com que ele se sinta bem à vontade, dar todo o conforto no momento da doação, e de preferência que a pessoa tenha uma boa experiência da primeira vez e ela se torne um doador regulado com frequência, né? A gente tem inclusive alguns doadores que fazem doações mais específicas, que a gente chama de doações por aférese, que são doações que a pessoa passa mais tempo no hemocentro fazendo uma doação, por exemplo, específica só de plaquetas. Então, a partir do momento que o doador ele vai sendo fidelizado ao hemócio, vai conhecendo, vai vendo a maneira com que a instituição funciona, né? Ela vai criando confiança e ela vai fazendo isso de maneira mais regular. Quanto mais doadores regulares a gente puder ter, melhor, né? Não só aquele doador que vai lá uma vezinha e nunca mais vai, mas que isso torne-se um hábito, assim como a gente tem vários outros hábitos na vida, né? A gente tem um hábito, as pessoas vão lá uma vez no ano, faz exames de sangue, por exemplo, né? Exames gerais. A pessoa cria o hábito de algumas vezes no ano ir lá fazer sua doaçãozinha, né? Colocar isso como um hábito de vida, eu acho que é uma coisa muito importante para todo mundo, porque hoje ela está doando, amanhã ela pode estar recebendo, né? Amanhã ela pode estar numa condição internada no hospital, a gente não tem como prever o que vai acontecer, e a gente pode estar numa situação de estar recebendo futuramente. Exatamente, e os exames que se faz lá são importantes, é como se fosse uma revisão de saúde também, né? Isso, sempre que o doador ele faz uma bateria de exames, né, para poder atestar a segurança daquele sangue, né, se o sangue pode ser adequadamente utilizado para transfusão e tudo. Então, claro que a gente não coloca nem isso assim como o principal benefício da doação. A gente estimula muito no lado mesmo da ajuda ao próximo, mas digamos que como consequência tem também a parte dos exames que ele vai fazer, né, vai ter acesso a esses exames e tudo. E então fica essa mensagem final aí de estímulo, né, as pessoas para irem contribuir. Mais uma vez, obrigado, doutor Ricardo. Quem quiser conversar com o doutor Ricardo, fazer uma consulta, ele falou Infúsio, né? Infúsio fica no edifício Office Cariri. E se você não tiver um plano de saúde e quiser conversar com ele, talvez no dia que ele estiver no hemócio, você consiga também tirar dúvidas se você tem alguma suspeita, né, de uma doença hematológica. É importante. Eu de alguns meses para cá, Péricles, eu tenho um vínculo do Estado que era lotado no hemócio, aí foi transferido esse vínculo do hemócio para a URCA. Então, por enquanto, eu não estou em atendimento no hemócio. Hospital São Vicente de Paulo e na clínica Infúsio, né? E
nesses 2 locais de atendimento e nos locais de ensino, que é na parte de assistência de ensino, né? E também, no caso da Faculdade de Medicina, a gente faz o ambulatório lá pelo SUS, né? Na Faculdade de Medicina de Barbalha. A Prefeitura de Barbalha encaminha todos os barbalhenses e até pessoas de outras cidades, quando há uma necessidade, também pode dar um encaixe, né? Importante. Muito obrigado, doutor Ricardo, obrigado, Carlos Eduardo. Você, ouvinte, muito obrigado, viu? Vocês vão ficar agora com a missa, aqui na Rádio Padre Cícero, e próximo domingo, se Deus permitir, estaremos aqui com mais um programa Dicas de Saúde. Um abraço para todos.